poucas pessoas trabalhando nesse campo da formação dos psicólogos, psiquiatras, terapeutas, enfim. Antes mesmo disso acontecer, a psicologia ela é a grande ciência do século, né? Porque, como o senhor falou na palestra, a visão de homem, ela acaba determinando a desenvoltura política, social, cultural de uma sociedade inteira. E a coisa quase sempre vai culminar, como vocês já devem ter percebido, na aproximação do homem com a verdade sobrenatural, que no caso é o próprio Deus, é o Cristo. Mas existe uma tendência muito forte, que é entender a religião ou a prática da fé como algo que tem apenas uma consequência natural. E o risco é a gente cair no moralismo, e muitas vezes um moralismo bastante similar ao moralismo protestante, de achar que o cristianismo ou a prática da fé, ela é apenas para uma mudança moral e que o aperfeiçoamento do homem e a felicidade tem a ver com a vida moral apenas. E aí eu queria que o padre falasse um pouco mais sobre isso, que eu acho que isso é muito difícil mesmo de visualizar e requer um pouco de abstração. Essa verdade que a maioria das pessoas não consegue enxergar, que provém do influxo da graça e da verdadeira elevação da inteligência. E não apenas uma mudança de postura moral, digamos. O sujeito batia na mãe, cheirava pó, agora ele não faz mais isso, era um bêbado, vivia drogado, agora vai para a igreja, encontrou Jesus e pronto. O pessoal assimila isso com conversão, mas existe uma outra realidade que poucas pessoas têm acesso, porque ninguém mais ensina. E eu queria que o padre falasse um pouquinho mais disso. Jung enxergou coisas verdadeiras. Só que o Jung é o feiticeiro mor dessa conversa fiada de que a religião ela é uma necessidade arquetípica do ser humano. Ou seja, o Jung, ele tipicamente moderno, ele não quer entrar na discussão se Deus existe, se Deus não existe, se religião se tem alguma coisa lá no ser, né? Na realidade. A coisa dele não sei se Deus existe, mas Deus faz bem. Deus é uma ideia legal, que a gente tem que pôr na cabeça das pessoas, etc. e tal. Então, Jung faz muito sucesso entre católicos, evangélicos e companhia limitada. Por quê? Porque ele apresenta, dentro da saúde psicológica, um quadro onde a religiosidade faz parte da saúde mental. Então, isso parece bom. E é bom, porque ele viu um pedaço da verdade. É ruim, porque, na realidade, ele, como a maior parte dos autores modernos, ele não enxerga, ele não ousa saber e dizer coisas a respeito do ser. Como é que as coisas de fato são no mundo real. Para ele, não interessa como é que é de verdade, se Deus existe ou não existe. Mas Deus faz parte desses arquétipos que estão aí na cabeça da gente e que se a gente não resolver esses arquétipos, né, e formos pessoas incompletas, etc, etc. Isso é muito, muito perigoso nesse campo junguiano, especificamente falando. Por quê? Porque se Deus faz parte do arquétipo e faz parte da minha saúde mental, o diabo também faz. Ou seja, aí você tem que conciliar todo esse lado obscuro, de maldade, e etc e tal, que teoricamente faria parte de você também. E aí você precisa reconciliar isso tudo. O fato é o seguinte: o ser humano foi feito para a verdade. E a verdade, o que é a verdade? A verdade é o ser que entra num relacionamento com a minha inteligência. Eu consigo ver o ser. Aí o que a gente acha? O ser é o que eu sinto, aqui é palpável, é uma experiência sensível, né? Porque toda a nossa experiência moderna está baseada em cima de uma filosofia empirista. Se você consegue levar para um laboratório, se você consegue medir, se você consegue mensurar, se você consegue aferir, você tem uma coisa que é. Não, gente.
tudo que um laboratório é capaz de encontrar é aquilo que qualquer animal é capaz de encontrar. O sensível. Aqueles dados sensíveis, eles nos levam à verdade, mas eles não são a verdade. Por quê? Qualquer um que já fez experiência de laboratório ou que já lidou com dados, você fez uma coleta de dados, mensurou coisas, etc. Qualquer um sabe que existe ali todo um trabalho interpretativo, onde a sua inteligência tem que ser aplicada àquilo para você finalmente tirar sentido daquele negócio. E não é só uma questão de interpretação, é uma questão mesmo de exercício, de encontrar o ser da coisa. O ser humano foi feito para o ser da coisa. Nós vamos muito além do animal. O animal fica no sensível, o animal fica no empírico. O conhecimento verdadeiro, ele vai além do dado sensível, experimental, estatístico. Existe o verdadeiro ato de inteligência. E o verdadeiro ato de inteligência nos põe em relação com o ser. E a coisa é a seguinte, desculpa lá, os ateus desculpem, mas Deus existe mesmo. Não é uma ideia legal. Entendeu? Deus não é uma ideia legal. Deus existe. E se existe um Deus, veja só, atenção. Se existe um Deus, isso tem consequências tremendas para a nossa vida. Por quê? Porque Deus não é uma ideia tal que com ou sem a qual o mundo continua tal e qual. Não. Deus é uma realidade que muda a vida pelo avesso. Por isso ele fala de conversão. Se existe um Deus, eu sou para Ele. Eu me compreendo de outra maneira. Eu me compreendo como sendo alguém que foi pensado por um outro. E, na verdade, não existe, no sentido secular da palavra, autodeterminação. O que existe é eu descobrir o que foi sonhado para mim. Eu me recebo como um presente de Deus. Ele me quis. Vejam como isso daqui é profundamente relevante para questões terapêuticas. Toda a realidade, todo problema de gênero que a gente encontra e que é extremamente polêmico e trágico. A mulher quer ser homem, o homem quer ser mulher. Toda essa realidade, ela só tem sentido porque a pessoa não se recebeu de Deus. Ela se acha o Deus que modela a si mesmo. Para usar uma linguagem metafórica da Bíblia, você tem duas escolhas. Ou você é o barro que Deus modelou, ou você é o Deus que modela o barro e faz o seu ídolo. Então você pega, brinca de massinha, constrói o seu ídolo e você se ajoelha diante dele. Você confecciona a verdade. Ora, mas se eu fui feito por Deus, a minha verdade, quem sabe é Ele. E o que eu preciso mesmo é descobri-la. Por exemplo, toda a nossa linguagem da nossa sociedade está eivada de ateísmo sem notar. Quando as mães chegam e dizem, e aí, seu filho já descobriu a vocação dele? E o importante é ele ser quem ele quiser, ele fazer o que ele gosta. Veja, isso qual é o pressuposto? O pressuposto que está aí é que o meu filho gosta é bom para ele. Mas espera lá, pai e mãe, pensa bem. Quando foi que o seu filho de 4 anos de idade soube o que era bom para ele?
Não foi você que falou para ele o que é bom para ele? É que acontece o seguinte, né? Nós estamos com tantas ideias. Não, mas isso é ditatorial, isso é manipulador. Eu tenho que deixar meu filho descobrir o que ele quer. Tá, então deixa ele comer veneno, deixa ele enfiar o dedo na tomada, deixa ele não tomar o remédio amargo. Mas é evidente que num processo educacional existem coisas que não é o princípio, a coisa principal não é a autodeterminação. O que não quer dizer que você, pai, e você, mãe, sabe tudo o que é bom para o seu filho. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Às vezes a gente não sabe. Mas entre dizer que eu não sei nada, eu sei tudo, eu sei alguma coisa. Eu não preciso inventar a roda. Algumas coisas a gente sabe. É aqui que entra a força da tradição. Existem coisas que já existem, já estão adquiridas, já estão... E isso daí são práticas, realidades que têm uma verdade, não é? Tem uma verdade. E aí que está a coisa do Jung, voltando ao início e respondendo para concluir, senão eu vou falar a manhã inteira só dando coisa. Mas, voltando ao Jung, o que é que acontece? Essa coisa de arquétipos. Existem sim configurações com as quais a gente nasce. Mas existem também configurações que são adquiridas pela tradição. A força da tradição é muito forte. É aí que entra o conceito lá de Jung do inconsciente coletivo, né? Não é necessariamente tão inconsciente assim e nem tão coletivo como ele gostaria. Muitas vezes é simplesmente uma realidade cultural de uma tradição comprovada ao longo dos séculos. O Gadamer, fundador da escola de hermenêutica, ele diz, olha, se uma comunidade guarda uma tradição durante muitos séculos, é porque ali tem uma verdade. Senão essa tradição teria se perdido se ela não fosse verdadeira. Ali tem uma verdade, não quer dizer que ela é a verdade, mas tem uma verdade. Então, de fato, existe uma verdade na humanidade quando todas as civilizações buscam Deus, todas as civilizações têm algo de divino, tem algo de verdade ali. Só que a gente pode e deve aplicar mais a nossa inteligência na busca mais profunda dessa verdade, que está no ser da coisa, né? Insisto muito nessa realidade que é uma convicção básica da civilização ocidental. O homem é capaz de conhecer, né? Então Deus não é somente uma ideia legal que funciona bem, né? Então, para ficar zen, tem uns que fumam maconha, outros pensam em Deus, ou os dois, né? Mas não é somente isso. Existe algo no ser, onde a pessoa se encontra na sua fonte, na sua origem, aquele que me fez, aquele que me pensou. Onde, na verdade, eu não tenho que decidir a minha vocação. Já está tudo decidido. Eu só tenho que descobrir o que foi pensado para mim desde toda a eternidade. Ah, quer dizer que eu não sou livre? Não, você é livre. Você pode errar o alvo, né? Esse é o conceito de pecado. Hamartia, errar o alvo. Nós somos plenamente livres, mas não quer dizer que nós nos inventamos e nós nos pensamos. Nós fomos sonhados por Deus. E se receber como um grande presente de Deus é uma das coisas mais curativas, terapêuticas e saudáveis que uma pessoa poderia fazer.